Boa noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na nossa Vale TV. Eu sou Lola Carvalho e a gente está ao vivo para todo o Brasil, no canal 14 da NET para Novo Hamburgo, no canal 6 para São Leopoldo e em todas as plataformas digitais da Vale TV para encontrar com você onde quer que você esteja. Já aproveita e manda o link do programa aí para todo mundo que você gosta, principalmente para as mães, porque hoje o programa é especial. Nós vamos falar da fase mais incrível e transformadora que uma mulher pode viver, que é a maternidade. Então vai ser um programa muito emocionante, tá imperdível. E eu já aproveito para mandar um beijo no coração da minha mãe, a dona Vera. Mãe, te amo muito. Tu é apenas a minha mulher mais importante da vida, tá? Então, ó, um beijão para ti. Tu que tá sempre na audiência do programa, faça chuva ou faça sol. Te amo muito, 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 mãe. Eu tinha que fazer esse jabá com a minha mãe hoje, né, gente? Porque, Dia das Mães foi domingo. Já dou um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Aí domingo foi o nosso dia, né? Que a gente celebrou aí com os filhotes o nosso dia especial, né? E a maternidade é um tema muito importante de sempre ser trazido, né? Porque ao longo do tempo as mães foram mudando, a maternidade foi se transformando. E hoje aqui, para conversar com a gente, eu trouxe três mães com histórias muito potentes aí de maternidade, cada uma vivendo a maternidade de um jeito diferente, em fases diferentes. E eu tenho certeza que vocês vão se conectar muito com a história dessas três, porque esse amor é muito difícil de explicar. E sempre, eu costumo dizer que só as mães entendem as outras mães, né? Porque o que a gente sente é realmente muito sensível e importante. Nem todo mundo consegue entender, porque às vezes nem mesmo nós conseguimos explicar esse sentimento tão poderoso que acontece com a gente quando a gente tem um filho. Então, sem mais delongas aqui, eu vou apresentar para vocês as minhas convidadas dessa noite. A Pamela, ela já está vindo no programa pela segunda vez, né, Pamela? Já veio numa primeira, acho que na temporada passada, a gente fez um programa especial para falar do teu livro, né? A Pamela Aguilar, ela tem 31 anos, é mãe do Luca, que vai fazer 10, está entrando na pré-adolescência, que maravilha! Quando ela foi mãe solo, ela criou o perfil Fofoca de Mãe, né, para dividir com a audiência dela e outras mães, enfim, que estavam passando também por esse momento. A partir dessa experiência, ela lançou o primeiro livro em 2021. E hoje ela fala sobre autoestima, uma influenciadora, né, que está há 10 anos aí percorrendo essa estrada, fala sobre maternidade e o cotidiano aí de uma mãe solo para milhares de mulheres, né? Muito bem-vinda, Pamela, coisa boa te ter aqui com a gente. É sempre um prazer. A Ali, que eu já conheço de outros carnavais, é uma amigona minha, assim, que a gente trabalhou juntas em alguns momentos, né? Hoje ainda continuamos na comunicação, mas ela está em veículo e eu estou no marketing. A Ali é publicitária por formação, né? Foi aí nessas andanças que a gente se encontrou. E hoje ela atua na área comercial da Rádio União. É mãe da Catarina, que tem 8 meses, uma menina muito alegre, cheia de energia. E a Ali percorreu um longo caminho até conseguir conquistar o sonho, né, de ser mãe. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Coisa boa te ter aqui com a gente para falar desse teu momento, né? O nenezinho pequenininho. Ai, que saudade. Passou, que saudade. Exatamente. Sim, é uma fase complexa. Muito obrigada pelo convite. E a Meg, né, queridona, 40 anos, é casada há 22 anos, né? Mãe de trigêmeos, nascido em dias diferentes. O Vitor, 11 anos, a Vitória, 13, e a Indianara, de 15 anos. Eles nasceram para ela no dia 16 de outubro de 2016.
e chegaram com 5 anos e 7 meses. E por causa dos filhos, ela iniciou no ramo da confeitaria, né? Também. Que legal. Muito bem-vinda. Obrigada. Vai ser muito bom falar sobre essa história também. É muito bom falar sobre isso. Eu tenho certeza que sim. Então, gente, não saiam daí, tá? Porque o programa de hoje promete. Eu quero fazer uma pergunta para vocês três, assim. O que é ser mãe? O silêncio paira. O silêncio paira. Vamos tentar colocar em palavras esse sentimento. Eu acho que é o sentimento mais complexo que possa existir. Porque por mais que a gente saiba que essa criança possa depender de outras pessoas, a gente acaba tendo um sentimento meio que de posse, né? Tipo, é meu filho, é eu que tenho que fazer. E a gente tem muito isso, assim, só a mãe sabe fazer as coisas, né? Então é um sentimento muito doido, assim. E eu não tenho muito como explicar, assim, em poucas palavras o que é. E tu, Ali, que tá chegando nesse mundo Então, agora, tá? Uma mãe, como a gente costuma dizer, uma mãe fresquinha, né? Nenezinho de 8 meses aí, a Catarina. Como é que tá sendo para ti esse sentimento, essa vivência, assim, com esse sentimento de ser mãe? Ser mãe é muito, muito bom. Não tem como explicar. Antes de ser mãe, eu tentava entender como é que era ser mãe, quais seriam os sentimentos, mas de verdade, só quando a gente é mãe. E eu não sou uma pessoa que chora muito, mas no dia que ela nasceu, quando o médico me mostrou ela, eu me emocionei tanto que eu tremi, assim. Então, é uma emoção que não tem uma explicação. Realmente é algo assim tão diferente, é uma conexão que ela é quase inexplicável. E realmente a gente tem essa coisa de posse, assim, nossa, é minha. Parece que aquilo até não é verdade, assim. E, nossa, é maravilhoso. Claro, como eu disse, é complexo. Eu ainda estou naquela fase de que ela não dorme direito, então é bem complexo. Mas, ao mesmo tempo, é uma complexidade gostosa, porque a gente está vivenciando, a gente está vendo cada transformação, e isso é muito bom. Então, não, é uma coisa que não tem muito como explicar, mas ser mãe é algo, assim, fantástico. E tu, Meg, tu já começou a tua trajetória de mãe sendo mãe de 3, Nossa, né? sim, são os meus trigêmeos, nascidos em dias diferentes. Eu fico pensando, eu sofro com um, imagina ela com três. Com 3. Bom, ser mãe pra mim é a maior e mais louca viagem que eu já fiz na vida, né? Porque a gente saiu de Estância Velha e foi até Passo Fundo buscá-los, conhecê-los e buscá-los. E já entrei na pré-adolescência, né? Porque a Dianara chegou com 9 anos, a Vitória com 7, o Vitor com 5 para 6. Então, é uma loucura. Literalmente, assim, a nossa vida como um casal há 16 anos e chega 3 de paraquedas com suas vontades, suas manias, seus costumes, né? Seus quereres, seus não querer. Mas é delicioso, assim, ver a evolução deles, de como eles chegaram, de como eles estão agora, os sonhos que eles têm, que eles não tinham, vontades, né? Então, ver a evolução é a coisa mais fantástica da parte da maternidade. Ali, tu passou por um tratamento bem longo, assim, até a Catarina acontecer, assim, né? Como é que foi pra ti, assim, o tratamento normalmente ele demora um pouquinho, né? Pode demorar muito mais do que a gente imagina. E nesse período, assim, passou pela tua cabeça adotar, por exemplo? Como é que foi esse processo, assim, de primeiro ver que não ia dar certo naturalmente, né? Que vocês iam ter que procurar ajuda, e durante todo o tempo que vocês passaram tentando esses pensamentos, assim, de adoção, quais são as outras alternativas, como é que isso foi para ti? Confesso que não foi fácil. No começo, assim, os médicos sempre diziam, tem que esperar pelo menos um ano para daí a gente começar uma investigação, ver se realmente tem algum problema. Passou esse um ano, e aí eu comecei então, em busca do que poderia ser, e comecei a fazer exames.
E a gente acha, chega num ponto que a gente acha assim, eu já fiz todos os exames imagináveis, assim, que existem, e não fez. Eu, nesse período, eu já estava tentando há 8 anos, fiz muitos exames nesse tempo todo, passei por 4 médicos diferentes, 4 clínicas diferentes de fertilização, até chegar na última, onde o Dr. João Michelon, que já tinha tido antes muitas referências dele, mas acabei não indo, a gente vai indo meio que assim, um amigo foi naquele, daí tu vai naquele. E aí quando eu cheguei lá e contei toda a minha história, chegou eu e meu marido, né, sempre ele me acompanhou, super companheiro. E cheguei lá, contei toda a minha história, falei pra ele que eu queria muito ser mãe, que eu não ia desistir, que eu só ia desistir quando alguém me dissesse, tu tem esse problema e é por isso que tu não está engravidando. Como ninguém achava nada, eu não ia desistir sem ter de fato algo que pudesse me dizer assim, é isso. E aí eu fui em busca, e aí quando eu cheguei lá e contei toda a história, mostrei todos os exames, ele disse assim, só pode ser isso ou isso. E realmente era uma das 2 alternativas que ele tinha dado. E aí ele disse, se for, é fácil de resolver, tu vai ter uma gestação tranquila, só vai precisar aplicar um medicamento durante 5 meses e aí tu vai conseguir realizar esse teu sonho. E aí é ali que eu realmente, assim, disse para meu marido, agora vai acontecer, mas eu confesso que esses 8 anos não foram fáceis. Eu sou uma pessoa, assim, bem religiosa e eu várias vezes duvidei de Deus, por mais que pareça estranho, mas eu duvidei, eu pensava, por que isso está acontecendo comigo? Se for algo que não é para eu ter, então pelo menos eu descubro o que eu tenho. E como eu não descobria, isso me deixava muito angustiada. Eu chorei muito nesse período, nesses 8 anos, porque daí várias amigas minhas ficaram grávidas. E aí a gente fica mais tocado ainda. Tu vai vivendo isso, né, com vai as outras vivendo. pessoas e vai ficando... Perdendo as esperanças até em alguns momentos, assim, né, de conseguir. Uma das amigas minhas, até ela disse assim, que ela nunca vai esquecer que eu olhei pra ela, assim, um dia ela me disse, mas tu não tá cansada? Eu disse pra ela, eu tô cansada, mas eu não vou desistir, porque eu quero muito e eu vou até, de fato, assim, descobrir, é por causa disso, não posso ter, ou sim, vou conseguir ter. E ela disse, nossa, assim, tu foi uma guerreira por estar 8 anos tentando e não desistir, porque realmente quem olha vai dizer assim, no segundo, terceiro ano, já não achei o que quer, não quero mais, pensamos em adotar, mas esse pensamento nos vinha assim, a gente vai adotar a partir do momento que a gente entender que realmente não tem como a gente ter o nosso filho natural. E aí, como a gente não achava o motivo do porquê não conseguir, a gente não desistiu. Então foi... E agora a Catarina tá aí, né? Nos trazendo muita felicidade. Muito legal. E, Pamela, tu foi mãe aos 22, né? 21, aos 21 anos. E mãe solo, né? Sim. Que é uma outra vivência da maternidade, né? Uma vivência que hoje nós somos 67 milhões de mães e 36 milhões são mães solo. Sim. Né? E é uma outra realidade quando a gente olha. Eu estava falando com a Ali antes nos bastidores. Eu adoro os bastidores porque a gente fica conversando. O programa já começa antes. O programa já começa antes porque a gente se encontra e vai, né, se conhecendo, enfim, e falando uma para outra com relação. Agora fazia um tempão que a gente não se via, também tinha que matar a saudade. E a gente estava falando que tu ia chegar, né? E a Ali já te conhecia. E aí eu disse, a história da Pamela é bem inspiradora, assim, né? Porque eu tenho meu marido, né? A Ali tem o dela, tu tem o teu. A gente conta com o apoio, né, deles o meu faz tudo de igual para igual comigo, né? Eu até folgo em dizer que ele faz mais, porque a minha vida é bem corrida, eu trabalho em outra cidade. E a gente falou disso, assim, imagina ser sozinha, né? Nesse turbilhão de coisas que envolvem ser mãe e ainda
no início, né? Que é onde mais a gente precisa dessa rede de apoio, onde mais a gente precisa ter alguém, né, com quem dividir, com quem até desabafar muitas vezes, né? Porque o início não é fácil. Então, queremos te ouvir também. Mas então, Essa né? maternidade. A maternidade solo, ela é muito desafiadora, muito mesmo, assim. Porque não tem quem tu dizer assim, levanta tudo dessa vez, ou faz tu isso, ou faz tu aquilo. Não existe isso, não tem, é tu contigo mesmo. Por mais que eu tenha uma rede de apoio, não adianta, não é a mesma coisa, né, do que ter um companheiro, uma companheira que possa te ajudar e te auxiliar nessa fase. Então, tudo é comigo. E essa questão do sentimento de posse se fortalece ainda mais por ser só eu, né? Não tem nunca com quem eu dividi isso. Nesses 9, quase 10 anos que o Luca tem, eu nunca tive um companheiro que dividisse comigo. Então, eu nunca cheguei perto de ter alguém que dividisse. Então, eu não faço ideia como é que é. E é muito doido, porque eu me assusto com a ideia de ter alguém para dividir. Porque eu tô tão acostumada a viver sozinha, a maternar sozinha, a criar uma criança sozinha, que eu fico, nossa, e depois? Como é que eu vou, como é que a pessoa vai dizer para fazer? Como é que fica, gente? Eu fico nesse nervosismo, assim. Aham. Então, hoje em dia, obviamente, é muito cansativo, porque ele tá numa fase da pré-adolescência, então, assim, 62 vezes pedindo a mesma coisa. Mas, enfim, então não tem a folga, né? Não tem aquele momento de folga, assim, não, hoje, vou sair com as amigas. Não, eu tenho que me contar com a minha rede de apoio, que a minha rede de apoio se organize pra fazer as coisas. Tem então, toda uma logística bem tem diferente. toda uma logística. Então, assim, é sempre comigo. Não tem assim, não, a hora do banho é tu que cuida. Não, é tudo comigo, eu que resolvo todas as decisões da vida dele. Sou eu que tomo. Então, assim, não é fácil, mas eu não mudaria em nada a minha maternidade, porque, obviamente, eu evoluí e o Luca também, eu acredito que teve uma criação diferenciada por isso. E a gente enxerga as coisas de uma outra maneira. Eu digo que a gente é muito parceiro nisso, assim, sabe? Eu nunca fui mãe, ele nunca foi filho, então a gente está aprendendo juntos a ser uma família. E eu acho que esse aprendizado acontece com todos, né? No teu caso também, né? Que tu adotou. Vem 3 crianças com outras bagagens, né? Muitas vezes bagagens que envolvem traumas, que envolvem a questão do abandono, que é um dos maiores traumas, né? Que uma criança pode vivenciar. E aí chegam essas 3 crianças, né? E vocês aprendendo a ser pais nesse contexto, né? De uma adoção tardia, que muitas pessoas têm preconceito e muito medo, né? Com relação de adotar as crianças, né? Com mais de 4 anos, mais de 5 anos, em função de todo esse pré, né? Que elas vêm. E tu e o teu marido foram lá corajosos e não. E como é que eles chegaram na vida de vocês? Como é que a adoção veio para a vida de vocês? A gente tem que só tirar essa parte dos corajosos, né? Porque eu acredito que toda maternidade ela é corajosa. A gente não parabeniza ninguém por engravidar, por exemplo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque todo mundo diz assim pra mim, você fez uma ação muito bonita. Não, eu fiz uma ação de ser mãe. Você fez uma ação de gerar, você foi correr atrás, e os meus filhos não nasceram de mim, mas eles nasceram para mim. Essa frase me É arrepia. muito lindo, é muito Essa frase me lindo. arrepia. E ela é muito importante, porque assim, eu e o Ricardo, a gente sempre teve o desejo de adotar, porque nas nossas famílias tem o assunto adoção, então nunca foi um paradigma, né? Sempre foi um assunto corriqueiro. E a adoção ela tem que ser muito bem pensada. Nós entramos no Cadastro Nacional de Adoção com o perfil de uma criança de 0 a 3 anos. Foi ali que a gente começou e achando assim, isso vai ser fácil, isso vai ser moleza. Nós admitimos até 3 anos, como se fosse Uma coisa assim, salvação da lavoura. salvação da lavoura. Aí nós começamos em busca de grupos de apoio à adoção, que aqui na região na época não tinha. Eu encontrei a Rosi Prigol, que é a presidente do Instituto Amigo de Lucas, no Jornal do Almoço, um dia ela dando uma reportagem, e ela deixou o telefone dela, e eu anotei. E aquele telefone ficou uns 2, 3 meses na agenda, eu pensei, não vou incomodar a mulher, né, gente, pelo amor de Deus, por que eu vou incomodar ela?
Daí, chamei ela disse, semana que vem nós temos reunião aqui em Porto Alegre, vocês serão muito bem-vindos. Aí nós chegamos lá, né, 2 seres com uma super obesidade, né, sentamos lá no fundão, até eu achei uma foto essa semana de nós dois, assim, bem no fundão, e só escutando. O Ricardo saiu de lá esbraguejando, assim, total. Dizendo, nunca mais volto aqui, porque não quero, porque essa mulher só quer mudar nosso pensamento, que não sei o quê. No próximo mês a gente estava lá, e no próximo a gente estava, e no outro a gente estava. E os nossos filhos chegaram através do Instituto, né? Através da busca ativa, que são crianças ditas inadotáveis, que não há ninguém eu não sabia no que tinha. estado ou no Brasil que procure aquele perfil. Ai, que horror. E aí os nossos filhos vão para as ditas cegonhas, que elas saem do cadastro, vão para os grupos de apoio e dizem, eu tenho um menino de 5 anos, uma menina de 7 anos e uma menina de 9 anos, saudáveis, região tal, nem a cidade e parda. Só, nada mais. E aquilo passou uma semana, passou 2 semanas e eles ficaram ali, ninguém. E um dia o Ricardo conversando com uma comadre nossa e dizendo assim, mas por que vocês não mudam e tal? E aceitam o casal ou 3. E o Ricardo disse, não, porque eu tenho um quarto só na casa e como é que vai ser numa pré-adolescência do guri, né? Eu sei como é que funciona e tal. E aí ela disse assim, mas ele é pequeno, ele tem 5 anos, visto já o perfil deles, né? E aí ele disse, então vou conhecer eles. Daí me ligou e disse assim, vamos conhecer os 3. O menino é pequeno, a gente não sabia nome, não sabia nada. Então eu disse, então eu vou entrar em contato com a Rosi e com o fórum da cidade que eles estão. E uma semana depois veio a minha ecografia, que é uma foto das crianças, onde a gente vê eles como eles são, né, pessoalmente. E aí nós marcamos e fomos a Passo Fundo, conversamos com o assistente social de lá, fomos a Passo Fundo e meu parto foi no centro da cidade, né, numa praça, que é o nosso xodó hoje, tudo que a gente faz é em praça, tomar chimarrão, brincar, e nós dois ali parados, e eu me lembro muito bem da cena, que foi as crianças correndo, assim, e a gente se deu a mão e disse, Jesus, é eles. Ai, E eu já vou começar a chorar. Eu já vou começar a chorar. O que a gente faz agora? O que a gente achou? E assim, meus filhos eu digo que não são geneticamente, né? Mas eles são a cara do meu marido. O Vitor é o Ricardo dos Pits Carrado. Se fosse mesmo, não era tão igual. Não, a Vitória é a cara dele também e a Indianara é um misto de nós dois, assim. É incrível. Por isso que realmente eles nasceram para mim. E eu fui atrás deles aonde eles estavam, né? Mas não chorem, pelo amor de Deus. A gente quase chora, mas... Eu já derramei umas Mas é que eu lágrimas acho aqui. ser mãe, nós ficamos mais emotivas, assim, né? A partir do momento que nos tornamos mães. Eu sou chorona por natureza, mas na maternidade isso se potencializou muito, assim. E nós nos emocionamos muito com os nossos filhos, né? Às vezes a gente se torna até um pouco chatas, assim, porque a gente fala demais deles, né? Eu tava vindo pra cá, eu tava olhando ele, eu quase chorei. A gente quer contar sobre o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, e a gente divide com outras pessoas a rotina, né? É impossível, quando tu é mãe, tu não ter orgulho daquela, né, daquela criança e ficar valorizando tudo que ele faz. Assim, às vezes é uma coisinha bem pequenininha, tipo, ninguém dá bola. Ninguém dá bola. E tu que tem bebezinho, então, olha o que ela fez, aí bebezinho, ele tipo, um bebê. Tu fica, mas olha que tudo incrível. é maravilhoso, nossa. E quando nós falamos, assim, da maternidade solo, né, ela vem acompanhada de uma série de julgamentos complicados, assim. O que as pessoas mais falavam pra ti que te tirava do sério, assim, tu pensava, não, só um pouquinho. Vamos entrar nesse tema de novo, entendeu? No início, era que eu não ia dar conta. No início era com certeza, porque eu tinha 21 anos, né? Não fazia ideia o que estava fazendo da vida, ir lá, arrumou um filho.
E é muito doido, porque eu fico pensando assim, eu engravidei de uma noite. E às vezes eu me sinto mal de ver pessoas que querem muito e tentam por muitos e muitos anos e não conseguem. Porque eu tipo, porra, eu engravidei de uma noite. Não, parece que não bate a conta, sabe? Mas enfim, é a história de cada um, né? Então, mas no início as pessoas diziam que eu não ia dar conta. E hoje as pessoas me cobram do porquê que eu ainda não tenho uma família tradicional, né? Pai, filho. Então isso me deixa... Ai, hoje eu já não tenho mais paciência, eu já mando pra longe mesmo, porque, cara, eu sou uma família. Só uma família diferente, né? A família comercial de margarina, né? Pai, mãe, filhos, cachorro e tudo mais. Não quer dizer que vai ser uma família feliz, né? Então, Nossa, nem um pouco. isso, exatamente. Até tem muitas mães, né? No meu perfil eu vejo muito isso de mulheres que são casadas, mas que são solo, que tem uma maternidade solo, que o marido Tem isso também, é. tá só ali pra existir, né? Nossa, eu recebo muitas mensagens, assim, muitas. De mulheres que, tipo assim, eu não aguento mais ter mais um filho dentro de casa. Eu digo, é por isso que eu ainda sigo sozinha, sabe? Porque pra mim não adianta ter um relacionamento com alguém que não vá pegar junto comigo, sabe? Eu não sei como é que é nas vocês, mas a Lola, eu sei que é bem dividido, porque é o mínimo que a gente espera, né? Se a gente tem uma relação com uma pessoa e nós temos filhos, mais seja do casal, ou seja filho, né? Assim como vai ser comigo. Mas, tipo assim, porra, não tem como. Não tem como. Tu sabe, assim, que na minha situação, eu ganhei um parceiraço. O Ricardo, assim, ele não tinha muita paciência com criança. Nós tínhamos afilhados ali, convivência com criança, mas ele nunca foi muito assim, vem cá brincar com o tio, aquela coisa. E me assustava muito essa questão de, vou ter 3, depois que eu parei pra pensar, né? Depois que nós estávamos ali. Depois que a serão adrenalina 3, como vai baixou. ser? E aí, sua doida, e agora o que tu vai fazer? Mas nasceu um super pai, ele pega junto, ele cuida deles, assim, é fora do comum. Eu digo assim pra ele que nasceu um outro Ricardo com a chegada das crianças. E talvez tu até passou a admirar mais ele como um marido Total. por causa disso, né? Sim, Pois nossa, muito. E as pessoas me perguntam muito assim, quando é que tu vai ter o teu? Ah, nossa. Eu digo, olha, gente, pra mim não, tá não. ótimo tamanho ter 3. Eu não Nossa. preciso mais, assim. Ai, mas daí não são teus. Eu digo, olha, se tu quer, eu assim, no início, assim, eu tinha uma paciência, explicava bem direitinho. Hoje em dia, assim, eu digo, Tá na certidão deles lá, pai, mãe. quer o registro de compra, eu vou lá buscar. Mas é de nascimento, né? De compra. Não, Porque, assim, não. é... Filho é filho. Exatamente. Não tem existe. diferença, Exatamente. Mas dá nos nervos. Aí as pessoas assim, tem umas que insistem, pegou pra criar. Sabe? Existe ainda, né? Mas eles são parecidos contigo. Não, Sim. e se te ajuda, a minha tem 8 meses e as pessoas já perguntam quando eu vou ter o próximo. Ai, gente. Não, assim, acontece isso, né? É que ninguém nunca tá feliz com a nossa vida, né? Ninguém nunca tá feliz com a nossa Mas aí vida. que eu chego à conclusão que eles não estão felizes com a vida deles. Sim, óbvio. Vai arrumar uma coisa pra fazer. Não tem uma louça pra entendeu? lavar Não tem uma na louça pia. pra lavar, não tem. Porque é sempre assim, né? Se tu tem um... Eu também passei por isso. Tive um, aí, quando vai ter o próximo? E eu fiquei enrolando um tempinho, porque eu queria me restabelecer, assim. O primeiro filho, pra mim, foi muito desafiador e eu tive depressão pós-parto. Durante um tempo foi difícil até eu engrenar nessa maternidade, até eu entender que era pra mim, né? Porque várias vezes eu pensei o que eu fui fazer da minha vida. Tu entrar no mar né? e não dá pé, né? E não dá pé, assim. Então, quando o meu mais velho foi crescendo, né? Foi ficando mais independente, meu Deus, eu tava num mundo de Alice, assim, né? Eu tava feliz da vida. Nossa, agora tá indo no banheiro sozinho, tá fazendo as coisas sozinho. Eu não queria nem saber, entendeu? Eu pensei, não. Aí todo mundo insistia, né? Quando vai ter? E contigo a mesma coisa. E ela só tem 8 meses, Tem né? 8 meses. Então, as pessoas adoram palpitar, né? Fora da sua vida e incomodar com essas questões, assim. Mas a gente tem que fazer o ouvido de mercador ali. Exatamente. Tipo, muita gente me pergunta assim, quando tu arranjar alguém, quando tu casar, tu vai querer ter outro filho com essa pessoa? Eu falo, olha, eu não sei, porque como eu não vivi uma gestação de uma maneira legal, eu não planejei, eu não estudei, eu não me preparei,
não vivi isso com alguém, eu não sei como é que é legal estar grávida, porque eu odiei estar grávida, porque tenho pouca foto. Eu falo, eu não sei se eu quero ter filho, porque assim, cara, eu já passei por tanta coisa, agora tem que começar tudo de novo, eu não sei se eu tô disposta a isso, sabe? Então, assim, muita gente me questiona, tu quer ter outro... Porque, tu vai ter casar, tu vai querer ter outro filho. Eu falo, cara, eu não sei se eu quero. Não sei, porque eu já passei tanta coisa, sabe? Eu tenho que fazer tudo de novo. A parte de dormir eu já passei faz tempo também, sabe? Então... E o que foi mais desafiador para ti no início, assim? Porque, por mais que nós desejemos um filho, né, e tudo, acontece, né, o desespero naquela hora do choro que não termina nunca, acontece aquelas 20 vezes, 30 vezes que tu acorda numa noite, né, que daí tu pensa, gente, sério, é sério que é isso, né? O que foi mais, o que pegou mais para ti, assim, nesse início da Catarina? Sim, no início e até agora está sendo a parte de dormir. Eu confesso que, assim, eu brinco com meu marido que tanto eu quanto ele, a gente sofria de insônia. E tanto eu e ele, a gente tomava remédio para dormir. Então a gente brinca assim, nossa, agora o nosso remédio para dormir é ela, porque assim, se ela deixa, a gente dorme. Viu? Tiraram isso. Exatamente. Acabaram os remédios. Acabaram os remédios, não tem mais necessidade agora nenhuma. Naturalmente. Agora naturalmente a gente se escora numa paredinha ali, já dorme. Então, assim, essa ainda está sendo a pior parte. Porque a gente continua as nossas vidas, a gente continua trabalhando e não consegue descansar adequadamente. Mas a gente sabe que é uma fase que vai passar, a gente espera que passe em breve. Tem algumas pessoas que dizem que até no máximo um ano passa, outras já falaram assim, não, meu filho tem 2 e ainda não dorme direito. É que cada caso é um caso. A gente vai pro intervalo e volta logo mais. Não sai daí que o programa tá maravilhoso. Volto já já. O ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. E estamos de volta com Mulher de Fases. Se você está chegando agora, a gente está falando hoje sobre maternidade, essa fase transformadora que todas nós mulheres vamos viver algum dia, umas sim, outras não. Hoje estamos mais democráticos com relação, inclusive, ao desejo de ser mãe. E a gente terminou o primeiro bloco falando com a Ali dos desafios aí de ter um bebê em casa, né? Por mais que ela tenha se preparado para ser mãe e sonhado muito com isso, tem alguns momentos que realmente a maternidade nos desafia. E a gente estava falando da adolescência também, né? Que é uma outra fase, né? A Pamela estava dizendo ali nos bastidores que um bebê ele nos exige, né? Fisicamente, mas que a adolescência acaba nos exigindo emocionalmente, mentalmente, é um outro tipo de desgaste, né, que a gente tem. E o teu vai fazer 10, né? Então 10. Tá bem ali no iniciozinho da pré-adolescência. Eu também tenho um pré-adolescente em casa. E eu costumo dizer que a gente precisa de um curso, né, para entender os adolescentes hoje. Embora todos nós tenhamos sido um dia,
é um outro momento, né? Dessa experiência com eles, né? Não, e até a questão, a minha adolescência foi completamente diferente da que meu filho vai ter, né? Porque não tinha internet, não tinha telefone, né? Então, assim, é um mundo diferente, a gente tem que se adaptar, né? Mas ontem mesmo eu falei pra ele, eu digo, filho, pelo amor de Deus, tira a palavra já vou. Ai, vai escovar dente, já vou. Ah, vai fazer o quê? Já vou. Eu escuto já vou umas 400 vezes por dia. Eu falei, tu tá proibido de dizer essa palavra, porque eu não aguento mais. E é assim o dia inteiro, e amanhã, com certeza, o já vou vai voltar de novo pro vocabulário. Sim. E tudo, Ela tá revirando o olho porque é, ela sabe exatamente, tu eu também, sei, né? Eu sei bem, Lá em como casa é não o javô. Não é já vou, é o quê? Como é que são os teus? Porque lá em casa, assim, não tem muita opção, né? É um pouco mais curto o pavio. Não tem, assim... Não tem o javô. Mas o tipo é uma palavra, assim, que eu passei com a Indianara, passei com a Vitória e agora estou passando com o Vitor. Ai, Eles gente. começam a falar, parece que eles têm que pensar no que eles vão falar e daí sai um tipo. Gente, eu olho só. Toda vez que elas conversam comigo e dizem tipo, eu começo a contar, elas já sabem que tem que maneirar no tipo. Né, Indianara? É tipo, né, filha? Deve estar rindo no sofá de casa. Sim, muito provavelmente. Mas eles têm um jeito diferente, assim, né, de lidar com as coisas. É uma geração que está num novo mundo, né, já são nativos digitais, né, eles estão num outro mood, assim. E muitas vezes passa que a gente nem tem tanto conflito mais de geração, assim, porque nós também estamos num novo momento, né? A maternidade mudou muito nos últimos anos e nós, mães, a gente mudou demais a questão do mercado de trabalho, de passar o tempo todo fora, né? E a convivência acaba ficando um pouquinho menor. Mas acaba que quase sempre a gente está com interesses parecidos. Eu e o meu, vira e mexe, a gente está ouvindo as mesmas músicas, a gente tem as mesmas referências de livro, de série. Meio que está se cruzando, assim, essa convivência. E isso gostoso. é muito legal. Nossa, é bom muito demais, legal. é bom demais. É um tipo de convivência que eu não tive tanto com os meus pais. Claro, as músicas, as referências musicais, sim, né? Até esses tempos eu estava olhando um meme que, se a tua mãe fosse se casar com quem ela gostava na juventude, quem seria o teu pai? Meu era o Roberto Carlos, com certeza. Porque seria o Roberto Carlos, porque a minha mãe amava Roberto, então eu tinha referências de Jovem Guarda, de Roberto Carlos em casa. A minha era o Fábio Júnior. Fábio Júnior? E a tua? Quem seria o teu pai se fosse pela que a tua mãe gostava? Eu acho que ia ser o Roberto Carlos também. Também. E tu? A minha mãe já era pro sertanejo, então era o cantor Daniel. Gente! Tu tá bem de pai. Tu tá bem de pai. É muito fofo, né? Tá batendo um bolão ainda, Daniel? Tá jovem, Gente. meu. Eu teria 30 irmãos, né? Seria irmã do Fiuk. Mas é muito legal acompanhar isso, assim, essa transformação deles também. E tu vai viver isso com a tua Catarina queridona. Nossa, imagina também. que ela vai pegar daqui 10 anos. Nossa! Tu imagina o mundo completamente daqui diferente. a 10 anos? Como é que em que mundo ela vai estar inserida? Tu pensa nisso? Penso bastante. Penso até porque, assim, vou confessar a minha idade, eu tenho 41 anos. Comecei a minha jornada para tentar engravidar lá com 32. Então, foi uma longa jornada mesmo, porque daí eu ainda peguei a pandemia, daí a Anvisa não deixou eu implantar os óvulos. Então, eu tive ainda um contratempo. Mas eu penso porque, assim, daqui a 10 anos a gente vai ter uma boa diferença de idade. Como será essa vivência? A tecnologia, ela avança muito rápido. Será que eu vou conseguir estar ali acompanhando? Eu até acho, eu me pego assim pensando assim, vai ser, por um lado vai ser muito bom porque ela vai estar me ensinando. Eu vou ter ali uma filha que vai estar a todo vapor ali porque ela pega o meu celular
E a gente brinca, assim, eu coloco na frente dela, ela já quer, já vai com o dedinho. E aí eu brinco de, vamos ligar pro vô e pra avó. E ela começa a rir quando eu coloco, assim, então, tipo, parece que ela já nasceu sabendo usar o celular. E o quanto que ela vai me ensinar. Então, assim, por esse lado também é bom, porque eu já sei que eu não vou ficar defasada. Ela vai estar ali para dizer, mãe, não é assim. Mas realmente vai ser bem diferente, vai ser desafiador, porque eu tenho várias amigas que têm filhos adolescentes e elas comentam muito de como controlar o que eles estão assistindo, como controlar onde eles estão entrando, e isso já me preocupa. Eu penso como vai ser, porque querendo ou não, na infância eles já começam a assistir muitos vídeos e a gente acaba às vezes não tendo esse controle. Então isso já me preocupa um pouco. Eu acho que é uma coisa que a gente falou, é ser amiga do filho. É o que a Lola falou de ter os mesmos interesses, assim, sabe? Eu tenho muito isso com o Luca. A gente assiste os mesmos canais do YouTube, eu assisto junto com ele, eu sei os que ele gosta, sabe? É assistir junto, é estar ali presente, também. Sabe? É tipo, eu sei todos os canais que ele assiste, eu conheço o nome de todos os personagens, sabe? Claro, os desenhos, assim, que eu só sei por cima. Mas é o ser amigo, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu nem me preocupo com ele, porque eu sei que ele não vai... E se ele vê que passa algum vídeo diferente, ele vem e me fala. Então, é um negócio de ser amigo e estar presente. Eu acho que isso faz toda a diferença. E outra coisa que eu acho que pega também, assim, para estreitar esse canal de comunicação, nós, enquanto mães e pais, a gente está disponível, né? Para aquela conversa, né? Porque acho que a grande maioria de nós tem uma tendência a já julgar o filho antes dele chegar com aquela informação, né? Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade de abrir um canal de diálogo por ter uma postura de, eu sei mais, né? Eu já sou adulto, tu não e tal. Então, quando a gente consegue quebrar essa barreira, e tu deve viver isso na tua casa, né? Eu era muito assim. No início, eu mando e tu obedece. Sim. Né? Nossa, eles chegaram em casa, então tinha que ser aquela coisa assim, eu vou te dizer o que tu vai fazer e tu vai fazer como eu mandei. E hoje eu já sento e converso, tento escutar o lado deles, né? Ver e dizer, não, eu acho que tu deve fazer assim, tu acha que tu deve fazer assado. Né, realmente conversar e ter um diálogo aberto. Lá em casa o que funciona mesmo é os aplicativos que bloqueiam, Google Family, é uma maravilha, bloqueia o que não pode olhar, o horário que não pode olhar. Mas a gente sempre tem uma boa conversa com eles e explica, isso é certo e isso é errado. Mas o fulano olhou, mas é errado, continua sendo errado, né? Tu quer olhar, tu me pergunta. Vamos conversar para ver se dá ou não dá. Mas é bem complicado, assim, hoje em dia com o Instagram, o Vitor é o único que não tem ainda, as gurias já têm. O Luca não tem. Os meus não tem. Não, o Luca nem celular tem também. As minhas têm, assim, liberado um pouco, porque uma já tem 15 e outra já tem 13. E o Vitor com 11 ainda não tem. E porque o menino também demora um pouco mais para entender certas coisas. O que as gurias vão, assim, há anos-luz, o Vitor tá indo... Uma tartaruga. Uma tartaruga. Não, eu digo assim, um exemplo muito clássico. Todo mundo acorda às 6 horas da manhã, estudava todo mundo de manhã. 6 horas da manhã todo mundo levantava da cama. As meninas já estavam tomando café e o Vitor estava botando as calças. Então, assim, a menina realmente ela é muito mais à frente, assim... E o Vitor tá vindo. Então, tá ótimo, então ele não precisa de Instagram ainda, Facebook, nada. E é bom isso, né? Sim. Eu acho... Enquanto a gente consegue segurar. Eu acredito que quanto mais conseguir se retardar um pouquinho isso, melhor, né? Porque depois que tu entra, aí é difícil tu acaba se acostumando com aquilo e não consegue mais viver sem, né? Olha a gente, né? Quantas vezes a gente pega o celular por dia, a gente... morre se o aparelho estraga ou se a gente perde o telefone. Então, com eles é a mesma coisa, só que eles não estão psicologicamente preparados para essa dependência ainda, né? E é melhor, enquanto pais, a gente tentar segurar um pouquinho. Claro que nem sempre a gente consegue. Mas a tua ainda tem um longo caminho, vai brincar muito, tirar potes do armário, colheres de pau, aquela coisa toda, deixar a casa
toda bagunçada de potinhos, aí tu dá um super brinquedo Aham. que tu investiu Nossa. uma fortuna e ela vai pegar uma colher de pau pra Exatamente. brincar. Quebrar o brinquedo. A caixa do brinquedo é mais legal. É mais legal, Muito a mais caixa, legal. o brinquedo é sempre mais legal. legal. Nossa, muito. Passar na loja de brinquedos e pegar, me dá as caixas. Essa eu levo. Ô, Pamela, tu estava falando antes que é difícil para ti pensar em se relacionar com alguém, né? Em função da vida que tu leva. Mas como é a tua vida com o Luca no sentido dele ter uma mãe que é influenciadora, né? Que se comunica nas redes sociais a todo momento, né? O teu trabalho Sim. é estar ali, o teu trabalho com as marcas que tu representa é produzir conteúdo, expor a tua pessoa, né? Falar o que tu pensa. Como é que isso funciona para vocês? Então, essa questão já que a gente estava falando de o Luca não ter celular, não ter Instagram, ele não tem, já vem muito disso que eu exponho ele o que ele deixa que eu exponha. Eu digo, filho, se eu pudesse gravar tu o tempo todo seria tão legal, porque ele fala tanta coisa, ele é tão divertido, tem umas tiradas assim, eu digo, deixa eu gravar. Ele, não deixa. Mas, então, eu tenho muito cuidado, assim, de expor o que ele me permite expor. Porque, querendo ou não, ele já sabe decidir o que ele quer da vida dele. Eu sempre tive muito cuidado também, assim, né? Mas hoje ele entende, filho, a gente tem um trabalho que a gente tem que fazer juntos. A mãe vai receber um valor e tu recebe um valor também, que a gente pode ir comer o que tu quer, comprar um brinquedo, a mãe te dá uns negócios no joguinho e tudo mais. E ele admira muito o nosso trabalho. Tanto que vira e mexe, ele... Mãe, vamos olhar os vídeos que a gente fez? E ele fica lá olhando, e ele fica, tipo, babando, e fica, tipo... Cara, a gente fez isso junto, sabe? E aí a gente tava... Agora, o Dia das Mães postou várias publicidades. E a gente tava numa que tinha 30 mil visualizações, e a outra tava 30 mil também. E ele tava disputando que a que eu fiz sozinha tava menos, e a que eu fiz com ele tava mais. E ele ficou feliz. Mãe, como é que tá o nosso vídeo? Tá mais que o teu, né? Então ele admira muito. Ele diz, eu pergunto várias vezes pra ele, tu gosta do trabalho da mãe? Tu entende o trabalho da mãe? E ele entende, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a vida inteira dele foi através das redes sociais, né? Então ele leva numa boa. Mas eu tenho muito cuidado, assim, do que ele me permite expor. E eu prezo muito por isso, assim. Eu não fico usando da imagem dele pra fazer publicidade, ou enfim, pra ganhar likes. E nessa fase que eles estão, os meus também, assim, não vai postar. E eu brinquei com eles e disse, gente, vocês precisam tirar foto com a mãe de vocês, sabe? Isso é regra, não pode negar esse tipo de coisa. Daí tem uma escritora que eu adoro e ela escreveu sobre isso, né? E eu mostrei o texto para eles e disse, olha aqui, ó, não pode negar uma foto com a mãe. Só que eles acabam que alguns amigos seguem a gente, né? Porque sim. todo mundo tá ali. E aí, se tu posta uma coisa, daí o amigo já comenta. Semana passada, um colega sabe? dele veio assim, eu vi tu fazendo dancinha no Instagram. E ele... Vai pagar mico em algum momento, né? Então, a gente também tem que entender também o lado deles, né? Nesse sentido. E, Meg, pra ti, assim... hoje tem muitas famílias que gostariam de adotar, né? Que têm vontade, e não só porque não têm possibilidade de ter um filho biológico, mas porque gostariam mesmo, né? Qual é a dica que tu daria para quem quer fazer isso e está em dúvida ou tem medo? Qual é o melhor caminho, assim, para amadurecer essa ideia internamente, poder fazer isso de uma forma consciente, tranquila? Estudar, né? Saber muito bem o que o casal quer, o que a família quer, né? Dependendo se a família participa ativamente. Então, assim, tem que realmente conversar sobre o assunto. Eu e o Ricardo conversamos muito, porque a gente, como eu disse, eu comecei com um perfil de até 3 anos, uma criança, né? Então, isso os grupos de apoio à adoção nos mostram muito bem a realidade, né? A gente poderia ficar até 17 anos na fila de adoção para ter um bebê. Nossa. E quanto tempo ficou? Nós ficamos vocês 4 anos. 4 anos. Bem menos. Até a gente mudar, na verdade, o nosso perfil, porque nós continuávamos com o perfil no fórum da até 3 anos. Aí, quando a gente participou dos grupos de apoio, viu a realidade, teve noção de como aconteciam,
E nesse meio tempo nasceu a minha afilhada, eu convivi muito com ela presencialmente. Eu via que eu não tinha necessidade de ter a barriga, de gerar, né? De trocar fralda, aquela coisa assim. A gente aprendeu que existem outras primeiras vezes. Nossa. Muito legais, muito incríveis. E procurem, hoje aqui na região tem muitos grupos de apoio à adoção. Nós comandamos um em Estância Velha, né, que acontece as primeiras terças-feiras de cada mês, que é um braço do Instituto Amigo de Lucas, né? Então a gente tem aqui a possibilidade, aqui em Novo Hamburgo tem, Campo Bom tem também. Então polarizou muito isso. Mas não faça, por favor, não faça nada por impulso. Tem que ser bem pensado. Tem que ser muito bem pensado, tem que saber muito bem o que se quer, porque senão depois vem a frustração e que acaba acontecendo, querendo ou não, muitas vezes na devolução da criança. Ai, sim, Eu não isso é consigo. muito Eu triste. não consigo. Esse é um Ai, outro gente, assunto, essa é uma outra pauta. Uma daí outra é- pauta. A gente tem, na verdade, o programa já está terminando. A gente acabou de gente acabou de dizer. Isso não é justo. Eu já falei que tem que ter 3 horas do Mulher de Fases. Eu não sei, o pessoal não está entendendo. Ai, a gente tem que se despedir mesmo, que triste. Mas enfim, a gente pode voltar aqui. Eu acho que a gente pode fazer novas edições de Mulher de Fases com vocês e voltar com esse assunto. Então, gente, obrigada pela presença de vocês hoje. Uma terça-feira de chuva e vocês vieram, né? Então, só tenho a agradecer. Espero que você aí de casa tenha gostado, tenha se identificado com as histórias das gurias, né? A maternidade, ela tem várias nuances, né? Ela pode ser gerada, ela pode ser na adoção, né? Que é... Como que tu falou? Que o filho veio pra ti, Ele né? não nasceu de mim. Ele nasceu pra mim. pra ela, né? Então, eu acho que a maternidade, ela pode acontecer de N formas e esse amor, ele é indescritível. Então, eu te espero no próximo programa. Fiquem todos bem e até a próxima terça-feira. Beijo!